E aí, galera, o que acontece? Que nós vamos fazer um resumo da nossa aula, porque daqui a pouquinho eles vão fazer as atividades. Vão lá, vão trabalhar direitinho as atividades. Então, esse resumo é que você possa desenvolver as atividades bem melhor. Vamos lá, então, para o nosso resumo de hoje? Olha aí, ó, revisão de conteúdo sobre potência, né? O que é potência? Ó, falando de uma pessoa, ela tem maior potência quando consegue atingir maior velocidade em um menor intervalo de tempo. Então, se você consegue desenvolver uma velocidade maior, com certeza você faz, se for de distância, o menor tempo, né? Então, a potência está relacionada com a velocidade de resolver alguma coisa naquele tempo, tá? Assim sendo, nós definimos potência como sendo o tempo gasto para se realizar um determinado trabalho. Potência é a relação do tempo que você faz um determinado trabalho. Então, realiza um trabalho e o tempo que você gasta te dá potência. Você pode fazer mais trabalho ao mesmo tempo ou levar menos tempo ou mais tempo no mesmo trabalho. Pode fazer mais trabalho ou menos trabalho. Você pode fixar o tempo ou fixar o trabalho. De qualquer maneira, você consegue analisar a potência, tá? A eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza pelo tempo gasto para realizar. Então, você tem uma máquina que quer ser eficiente. Se você fizer mais trabalho no mesmo tempo, é porque você fez o mesmo trabalho em um tempo menor. A relação não tem como fugir uma da outra. Sempre você pode relacionar o trabalho e o tempo para analisar. Mas, se for mais eficiente, a máquina realizou. Eu até na aula, durante a aula, eu falei sobre uma colheitadeira, por exemplo, 400 sacas num dia. Em meio dia, 200 sacas. Então, se você quiser mudar o tempo, você muda a quantidade. A outra realizou 200 sacas durante um dia, realizou 100 durante meio dia. Então, você pode fixar o trabalho ou pode fixar o tempo. Ah, não, 200 sacas, essa aqui fez em um dia, a outra fez 200 em meio dia. Diminuiu o tempo, foi mais eficiente. Ah, não, um dia, então 400 sacas num dia, outra 200 sacas. Ela colheu mais sacas de milho. Então, na verdade, você tem o quê? O trabalho foi maior no mesmo tempo. Você pode fixar um ou fixar o outro. Vamos lá. Ok? De qualquer maneira, você consegue analisar a potência. O conceito de potência, então, está relacionado justamente com o trabalho realizado e o tempo gasto. Tem que ter os dois, tá bom? A equaçãozinha que nós utilizamos, simples, né? Potência média é trabalho dividido pelo tempo, bem simples. T grego aí é o tal. Então, você tem aqui a unidade de medida em watts, que na verdade é joule por segundo, tá? A medida é joule por segundo, isso aqui. Nós fizemos até um exemplo na aula em que vocês tinham que analisar o seguinte, pessoal, olha bem. Lembrando que quilojoule, mas você não podia usar, se eu tiver 2.000 joules, são 2 quilojoules. Pode pegar o 2 quilojoules e dividir por 2 segundos, certo? 2 por 2 dá 1, não é? 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000 watts, e não 1 watts. Então, você não pode usar o quilojoules na resposta para potência. Se você quiser watts, tem que ser joule, não pode ser quilojoule. Diferente de força, quem não utiliza grama, utiliza o quilograma e não o grama. Então, aí sim é 1.000 gramas, tá? Então, você não pode fazer essa relação e deu a resposta em quilojoule, né? Pode trabalhar em quilojoule? Pode, mas não pode fazer watts com quilojoule. Você tem que ir lá e transformar de novo em joule, que é multiplicar por 1.000. Então, precisa ter essa relação bem interessante. Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão lá fazer as atividades, né? Resolva direitinho, pense com calma. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta para tirar as dúvidas de vocês, ok? Estamos de volta, né? Então, vocês fizeram as atividades aí que nós propomos para a aula de hoje.
E agora nós vamos fazer aquela correção legal, explicar alguma coisinha que pode ter acontecido ali, de repente alguma coisa que passa, às vezes no exercício, a gente até coloca uma coisa diferente um pouquinho, para estimular mais e melhorar um pouquinho. Vamos lá então, nossa resolução das atividades. Então, das atividades de sala que vocês terminaram de realizar. Olha, na figura ao lado, vê-se uma caçamba de transporte vertical, né? De concreto com capacidade de até 3.000 litros. A caçamba para de transporte? Não, para o transporte vertical, né? De concreto. Então, para um transporte vertical, né? E de concreto com capacidade de até 3.000 litros. Tá? A caçamba foi utilizada para transportar concreto de 200 quilogramas até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 20 metros. Então, o edifício estava se construindo um prédio, 20 metros, usou essa caçamba com guindaste puxando aí para poder elevar ela, esses 20 metros, e levar o concreto lá para cima. A caçamba é içada com velocidade constante em 8 minutos. A gente sabe que, geralmente, quando está elevando com as máquinas, a gente não fica modificando a aceleração dela. A gente inicia, deixa manter uma velocidade até em cima e aí para. Sabe que as máquinas não podem ficar mudando muito, tem um desgaste maior, né? Desprezando o efeito do atrito e considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a potência mecânica mínima necessária para realizar essa tarefa em watts é de quanto? Então, olha bem, 40, 48,3, 60, 83,3 ou 84 watts? Vamos ver, né? Fazer o cálculo direitinho. Bem simples. 8 minutos, pessoal, tem que lembrar que tem que transformar em segundo, né? Porque watts é joule por segundo, não é joule por minuto. Lembrando que cada minuto tem 60 segundos, você multiplica 8 vezes 60, vai te dar 480 segundos, né? Então tem que transformar em segundo. Como nós sabemos que potência é trabalho sobre tempo, lembra que isso aqui também, a força-peso, é P. Mas aqui a gente sabe pela equação que é potência, não confunda isso, né? Porque trabalho é que é força vezes deslocamento. Pode ter o P de novo de peso, mas nesse caso é potência, tá? Potência é força vezes deslocamento, distância, nesse caso a altura, né? Porque o deslocamento foi vertical, tá? E o tempo que levou ele foi dado. mg vezes d ou h. Poderia colocar um h aqui para a altura, não tem problema nenhum. Colocar o d também, o x, tá? Lembrando que a massa era 200 kg, a gravidade é 10 e a altura é de 20 metros. Então a distância vertical é 20. E o tempo levou 480 segundos, são 8 minutos para chegar até o teto lá, no lugar onde estão fazendo o trabalho. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4, são 4 zero, pronto, coloca 4 zero ali, são 40 mil. 200 vezes 10 vezes 20 são 40 mil. Zero corta com zero, 4.000 divide por 48, bem simplesinho, nós temos 83,3 watts. 333, né? Mas aí a resposta aqui vai ser bem tranquila. Tá aí, 83,3 watts, né? Olha, uma equação simples, um exercício simples, né? É só entender direitinho, está içando. Qual é a força? Se você está levantando, a força é peso. Força-peso que está agindo. Simples, né? Então dá uma olhadinha aí que nós já vamos passar para outra atividade. Então, mais uma atividade. Saiba por que é importante respeitar a capacidade do elevador. Então, tem muito aí, as pessoas chegam em elevadores, já teve vários acidentes, porque lá diz tantas pessoas e tantos quilogramas. Aí 8 pessoas de 8 quilogramas, aí entra o professor, dá uma olhadinha aqui. Está lá, 8 pessoas de 80 quilogramas, está escrito lá na plaquinha, certo? Então, olha bem, pessoal, eu tenho 118, 120. Não posso 120, fica fácil. Então, eu não posso entrar no elevador que já tem 7 pessoas, porque eu estou com 40 quilogramas a mais. Só que às vezes tem uma pessoa lá que tem 60, né? Dá para fazer mais ou menos isso aí, mas entre 8 pessoas como eu, o elevador pode ter um problema,
na hora de o seu funcionamento, de subida ou descida, porque está com excesso de peso. Então, a pessoa precisa entender isso aí também. Então, utilizar o elevador para facilitar a locomoção é algo tão corriqueiro e presente na rotina das pessoas que muitas vezes nem sequer percebemos que existem informações de segurança importantes que não enxergamos, ou não prestamos atenção, na verdade, né? Enxergamos porque não olhamos, né? Respeitar o limite de peso do elevador é uma delas. Com excesso de peso, o funcionamento do elevador e a segurança dos passageiros podem ser prejudicados, mas mesmo assim as pessoas não prestam atenção a essa questão, muitas vezes por distração, correria do dia a dia, etc. Para alertar os passageiros, obrigatoriamente, todo elevador possui uma placa que indica a sua capacidade em números de passageiros e o equivalente em quilos ou quilogramas. Aqui porque o texto foi retirado de um site e aí ele usou a palavra comum de quilos, na verdade tinha que ser quilogramas, tá? Pelas normas atuais que regem a fabricação de elevadores no Brasil, a norma técnica aí, tá? 207, né? Para elevadores com casa de máquina e a NBR, que tem as duas normas, a direta de medida e a NBR, que é a brasileira, né? Para elevadores em casa de máquinas, cada passageiro corresponde a 75 kg, ou seja, em um elevador com capacidade para transportar 8 passageiros, o limite de carga é de 600 kg. Falou quilos também por causa da questão do dia a dia, corriqueiro, isso aqui foi retirado do site, né? Agora vem o exercício, né? O texto colocou para a gente uma situação, um elevador de massa 800 kg tem capacidade máxima para 6 pessoas. O elevador tem a massa de 800, cada uma com massa de 70. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa do outro lado aqui. Isso fica bem próximo do mesmo posto do elevador, tem um contrapeso do outro lado também, tá? O contrapeso é de 1.020 kg. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com carga máxima e velocidade constante, de 0,5 metros por segundo. E expressa o resultado em quilowatts. Em quilowatts, pediu o resultado agora. Transformou em watts, joule, não tem nada a ver com quilojoule, tá? Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Esse contrapeso é porque ele ajuda e o elevador tem que trabalhar só com a diferença de peso. Um elevador vazio, aí ele tem que trabalhar com todo o contrapeso, mas com pessoas ele trabalha menos. Colocando as forças que agem sobre o sistema, ao desenho, nós temos a força peso total, que aqui é o elevador mais as pessoas, e nós temos a força de tração que tem nos cabos, né? A força que nós temos aqui, de reação, que tem que elevar tudo isso aqui, que é a força do motor. Se estiver subindo, a força do motor. Tem o peso do contrapeso. Peso do contrapeso. O nome é contrapeso, né? Então, por isso. O peso total do elevador é 800 dele, 6 vezes, tem 6 pessoas lá dentro, só tem 4 no desenho, mas são 6. 6 vezes 70, né? Então nós temos 420. Soma primeiro, lembra que primeiro tem que resolver a massa, para depois multiplicar pela gravidade, tá? Então nós temos 12.200 newton, ou 1.220 kg, certo? Que é o peso total. O peso do contrapeso, que é o nome dele, é 1.020 vezes 10. Então ali dá 1.220 kg, que dá 1.020 kg, o que vai dar 10.200. Então tem uma diferença. Se 2.000 que está sobrando aí, o motor tem que fazer essa diferença. Como tanto o elevador como o contrapeso estão em velocidade constante, o sistema tem equilíbrio dinâmico e a força resultante sobre eles é nula, porque está em velocidade constante, tá? Aí o motor tem que fazer diferente para que fique em velocidade, certo? No elevador nós temos aqui, ó, a tração mais a força, né? Podemos encontrar a tração utilizando apenas parte do sistema, não precisa usar todo o contrapeso também ali. Assim, 10.200 é a tração no fio, certo? Aí o que sobrar é a força,
Porque já que a tração no fio é essa, o que sobrar é a força que o motor tem que fazer, que é 2.000 newton. Essa força tem que ser desenvolvida pelo motor. Tá? O motor desenvolvendo essa força de 2.000 newton, aí a potência é força vezes velocidade, estão lembrados? Como a velocidade é constante, utiliza essa equação. Então, eu preciso de uma potência de 1.000 watts. O exercício pediu em quilowatts, mas não deu. Aqui a resposta está em watts. Não seria 1 quilowatts, teria que ter uma vírgula aqui e um K aqui. Tá? Então, foi um erro do exercício pedir em quilowatt e a resposta dá em watts já. Tudo bem? Então, olha bem. Vocês viram aqui, se fosse, teria que pôr 1 kW na resposta, né? Essa resposta teria que ser 1 kW. E aqui, sabe que dividindo por 1.000, né? Cada quilo é 1.000, nós temos 1 kW. Ok? Mas tudo bem, tranquilo, a resposta é 1.000 watts, está tudo ok aí. Se fosse do Enem, ou numa prova nossa, você podia pedir anulação, tá? E a gente anula, sim, se tiver uma pergunta e a resposta é diferente. Lembrando que isso aí é importante, você ter essa relação. Ok? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Às vezes, a gente, passando aqui, fazendo exercício, a gente comete esses erros aí. Mas na avaliação sua, aí na escola, e assim como no Enem, qualquer concurso que você fizer, se tiver qualquer disparate, tem esse negócio que eu errei, não. Podem mandar para a gente aqui, a gente olha, realmente comprovou que a resposta lá não bateu com o que pedia, a gente anula para todo mundo. Você tem direito aos seus pontos, como tem também no vestibular, tem em qualquer lugar, tá bom? Não se preocupe com isso. Nós estamos na aula, estamos aprendendo aqui. Até bom o erro aí que deu essa dica, eles não ia nem dar dica, né? Mas se tiver numa avaliação, você pode pedir, tá? Ok? Então, tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó, expresse o resultado em quilowatts. Se você expressar o resultado em quilowatts e a resposta te deu, na verdade, em watts, isso quer dizer que não tinha resposta em quilowatts, que é 1. Não tem 1 nessa resposta aqui, certo? Pode pedir anulação. Foi até bom o exercício que acabou ajudando a gente a entender, mesmo nas nossas atividades. Aí que a gente passa nas avaliações, né? São 3 avaliações, vamos fazer unidade 1, 2 e 3. Se encontrar, pode falar que a gente anula, não tem problema nenhum. Vamos então à nossa questão de Enem. Soja. Negócios são limitados devido à dificuldade de embarques. O ritmo das exportações de soja e derivados diminuiu nessa semana devido à dificuldade de embarque. Lembrando que a semana de 2019, nós estávamos ali no início do Covid, né? Não, antes do Covid, um ano antes, né? O Covid foi 2020, né? Então, nós estávamos já nesse período antes. Alguns traders consultados pelo CPEA indicam que as chuvas ocorridas nas últimas semanas atrasaram a programação de escoamento dos principais portos. Então, um caminhão cujo peso, entre aspas, total de 57 toneladas, que em quilogramas é massa, né? Está transportando soja numa estrada retilínea e plana, em movimento retilíneo uniforme, com velocidade igual a 90 km por hora. Se 200 kW da potência do motor estão sendo usados para vencer a força de resistência do ar e da estrada, qual é a força em Newton? Bom, só fazer força vezes velocidade, lembrando que 90 km por hora tem que transformar, né? Aí dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo, tá bom? Então, a gente viu que 200 kW, né? Aí a força está aqui, ó, 8.000 newtons. Então, letra C, 8.000 newtons, tá bom? Lembrando que nós temos aí um pré-requisito. A próxima aula, trabalho, energia e transformação de energia, 15 minutos, assistam, vai funcionar para as aulas 35, 36, 37, 38, todas elas para frente aí. Muito importante aí. Assistam, ok? E, então, pessoal, até uma próxima aula.